Muito bem-vindos ao nosso curso. Eu vim hoje a caráter, capuzão, justamente para trabalhar com vocês a ideia da comunidade do CACD. Deixa eu arrumar aqui a nossa câmera. Mais conhecida como Diplocrias. Diplocrias nasceu da ideia de reunir CACDistas de origem periférica, por isso crias. Você é uma cria e você não é, portanto, criado. Se você é um diplocria, se você é uma diplocria, você é da diplomacia periférica. O nosso curso de formação de professores vai trabalhar nesse conteúdo de hoje sobre a comunidade do CACD. E na medida que eu for conversando para vocês sobre a comunidade do CACD, quais são os players, quem são os atores, quais são os espectadores, na medida que eu for falando desses elementos dessa comunidade, eu vou dizer para você por que da necessidade de a gente ter uma comunidade própria. Por que a Diplocrias nasceu? Tá bom? É claro que você, como professor, não precisa dar aula apenas para a classe C. Você não precisa dar aula apenas para os crias. O que seria legal, mas não precisa. Você é um professor e esse exercício do magistério, ele dá aula para todo mundo, ele trabalha com formação, não é mesmo? Formação da consciência, com expansão da consciência. Então faz muito sentido sim você dar aula para a classe B e para a classe A também. Isso vai ser bem legal e você também ganha um dinheirinho. Eu sei que você pode estar me assistindo e ser da classe B e da classe A também. É nesse sentido também que você pode sim ser cria, mas não necessariamente ser nascido na comunidade, ser nascido na periferia. Tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente tem um recorte aqui para a classe C, mas sobretudo para a formação de consciência de uma diplomacia periférica. Bem, aproveitar que eu estou a caráter, vamos conversar um pouco sobre a comunidade do CACD periférico. Quem geralmente olha para o concurso da diplomacia é, via de regra, classe B, classe A. Sabe? Geralmente você tem uma bagagem internacional, de um intercâmbio, de um período que você morou no exterior, ou pode ser que você conheça a carreira de diplomata por alguma razão. Poucos são os casos de hoje em dia, né? De membros da família com diplomatas, mas ainda tem membros da família diplomatas. E via de regra é classe média alta. E é um pessoal que fez, via de regra, também boas escolas, aprendeu língua inglesa muito cedo, mas não se fixem muito num perfil único, fixo, sabe? Os CACDistas, eles são mais variados do que a gente pensa. Ele é feminino, ele pode ser mais idoso no sentido de mais de 40 anos, sabe? Ele pode ser recém-formado também. Então tem uma variedade. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de fazer a prova. Ali, quando vocês vão fazer a primeira prova no dia do CACD, vocês olhem, façam esse exercício de olharem ao redor das pessoas que estão aguardando para entrar juntamente com você. E depois vocês olhem lá dentro, nos corredores, nos banheiros, na própria sala onde vocês forem fazer a prova. Vocês vão observar um negócio curioso. A diversidade que estava lá fora, com exceção do pessoal que entrega o panfleto, né? Que a maioria é preto e pardo. A diversidade das pessoas que estavam lá fora, elas também aparecem em algum grau, em alguma medida, lá dentro. Então você vai ver na primeira fase muitas mulheres, você vai ver pessoas com mais idade, pessoas com menos idade, você vai encontrar portadores de deficiência, você vai encontrar uma diversidade, pretos, pardos. Claro, aquele universo da primeira fase do concurso, ele é destinado a quem pagou a inscrição. E parece pouca coisa pagar a inscrição, mas não é, gente. Não é. Paga a inscrição quem pensou em ser diplomata. Paga a inscrição para quem esse universo do CACD apareceu. Milhares de pessoas estão excluídas desse universo para quem o CACD apareceu.
Para um CACDista se tornar periférico e ter alguns livros da literatura exigida no CACD, são muitos anos de caminhada. Muitos anos. Os livros não são baratos, os acessos não são fáceis. Então, o que a gente tem hoje de comunidade? A gente tem uma comunidade, por definição, letrada. A comunidade do CACD é letrada. Daí você não escapa. Muita gente boa, muita gente especialista numa área de conteúdo, muita gente muito boa de direito, ou muito boa de língua portuguesa, ou muito boa de língua inglesa. Mas é que para se tornar um CACDista, você tem que estar muito bom de várias disciplinas. E aí o nosso trabalho de mentoria, o nosso trabalho de orientação, para te ajudar a equilibrar essas matérias. Se você der uma olhada aqui na bibliografia, não sei o quanto você pode dar um zoom, você vai ver que há literatura do CACD de várias matérias, porque eu sou CACDista, sou igual a você, eu também quero ser diplomata. Acontece que a nossa condição é a condição de CACDista periférico, e aí tem uma outra trajetória, uma outra linearidade. Não adianta, gente, aqui entre nós, a gente ficar ouvindo essas lives de homem branco privilegiado, porque elas não refletem a nossa trajetória. Eu comentei num post desses que a gente faz lá na Praedip, ou para o CACD periférico, onde eu dou consultoria, e eu comentava que as pessoas gastam muito dinheiro no começo da preparação. E essa é uma forma equivocada de você aportar recurso, não é mesmo? Pois é. O ideal é você aportar recurso do meio para o final da preparação, que é quando você já está mais calejado, você já fez algumas leituras. E aí o CACDista que tem pouca grana, que é o periférico, queima o orçamento na largada e na hora que precisa mesmo tem que estar trabalhando, tem que estar fazendo outra atividade. Triste, né? Mas com orientação isso pode mudar. E na medida que vocês orientam as pessoas, vocês ajudam as pessoas a concretizarem os sonhos dela. Às vezes está faltando só esse empurrão, essa dica, essa orientação, para ela não cometer erros básicos que eventualmente você já tenha cometido, que eventualmente eu já tenha cometido. Não tenho vergonha de comentar e compartilhar sobre os erros. Pra gente isso é matéria-prima, sabe? É oportunidade de crescer. Isso caindo em terra boa, gente. Vocês ajudam muita gente. Tenha vergonha não, diga sobre os erros. A comunidade do CACDista, e aí não só o CACDista periférico, mas a comunidade do CACD, ela é ávida por orientação. E mais, se compartilha muito. Talvez vocês não vejam tantos compartilhamentos porque os grandes players acabam induzindo a você a valorizar os aprovados. Mas em cada grupo de estudo desse Brasil, em cada dupla de estudo desse Brasil, tem um compartilhamento de ideias. Tem uma mensagem de fracasso e uma mensagem de otimismo. Tem uma mensagem de esperança. Em cada dupla, cada troca de WhatsApp tem compartilhamento. Bem, se tem compartilhamento, se tem transação, tem informação. E a nossa expertise aqui na Escola Diplomática Periférica, no CACD Periférico, para você, Diplocria, é trabalhar essa informação. É você exercer essa diplomacia muito antes de passar no concurso, entende? Muito antes. E aí nós vamos, formando os diplomatas cria. Vou até pôr o capuz aqui, acertar o óculos. Nós vamos formar os cria. Porque são os cria que criam a rede colaborativa. Entende? E aí, olha só o pulo do gato, gente. Na medida que você estuda para o CACD, você aprende mais, porque você pode se tornar um professor, uma professora para o CACD, você ainda ajuda a transformar o país. Sim, na medida que você promove pretos, pardos, mulheres, na medida que você promove indígenas para a carreira de diplomata, você está formulando, ou melhor, você está ajudando a reformular a identidade que representa o país. Ou você acha que no Brasil só tem homem branco que pode ser diplomata? Tem alguma coisa que não encaixa. A equação não fecha. Só de pretos e pardos, os dados dizem que são 54% da população. O índice de gênero também não é muito diferente disso. E onde elas estão na carreira diplomática? Onde elas estão na comunidade do CACD? Não estão, não é mesmo? Não estão. E aí cabe a gente formular esse público. Ah, César, então você está dizendo
que a comunidade do CACD não representa o país, a República Federativa do Brasil. Olha, representar a República Federativa do Brasil eles podem até representar, porque afinal de contas você precisa passar no concurso, se tornar diplomata para exercer esse ofício. Mas a diversidade do povo brasileiro não está, definitivamente não está no Itamaraty. A diversidade do povo brasileiro, eu, você, gente comum, gente do povo, não está no Itamaraty. E não está a despeito desse livro aqui, ó. A despeito desse livro. E eu não vou nem falar do clássico artigo 4º não, viu? Que são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 3º, que são os objetivos fundamentais da República. E nesse artigo 3º, ele fala de erradicação da pobreza e da marginalização. A gente poderia até aqui, numa dose ousada de interpretação, a gente podia dizer que os editais do CACD têm sido inconstitucionais. Afinal de contas, eles não cumprem o objetivo fundamental da República, que é de reduzir a marginalização, as desigualdades sociais e a marginalização. Não cumprem. E aí a gente tem esse vácuo, né? Nós temos homens brancos passando no concurso. O que Cida Bento vai chamar de Pacto da Branquitude, não é mesmo? Pois bem, o que nós podemos fazer enquanto CACDistas periféricos, enquanto professores periféricos? Nós precisamos divulgar a diplomacia periférica, divulgar a nossa rede colaborativa, divulgar o nosso ambiente de negócio, para que o dinheiro circule entre nós, para que a renda circule entre nós, para que nós nos fortalecemos e potencializemos uns aos outros. Conto com você, bem-vindo a esse cenário da diplomacia periférica, espero te ver nos próximos cursos e até a próxima aula.